queridos. Vamos esperar mais um pouquinho aí as pessoas irem chegando. Foi o Denis que falou para falar isso aí. Deixa eu ver, já temos 0, não, quantas pessoas? Não dá para ver aqui, né? Eu consigo ver. Quantas pessoas tem? Não, calma, só tem 2 pessoas. Só tem 2 pessoas. Calma, irmãos, vamos esperar mais pessoas entrar. Agora, é assim, todo mundo fala isso, então a gente tem que falar também. Quantas pessoas já entraram? Já tem 3 já. Já tem 3? Eles vão chegando. Cadê as mensagens? Cadê? Vamos esperar as pessoas entrarem. Vamos esperar mais um minutinho só. Fiquei esperando muita Quantas gente. pessoas aí? 3. Ó, já temos 3 pessoas. Quando chegarmos a 200, a gente começa. Tá bom. Ó, o pessoal já curtiu ali, ó. Pode começar. Então vamos lá, queridos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Antes de mais nada, nós queremos dar os parabéns aí às mães, né? Essas guerreiras aí que nos suportam todos os dias. Então, você que é mãe, você que se dedica aos seus filhos, né? A gente sabe da luta que é a luta diária que vive as mães, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa estar dando cada dia mais sabedoria para que vocês possam administrar aí o lar de vocês. Tá bom? E aqueles que ainda têm mãe, assim como eu, se você não puder ir até a casa da sua mãe, mas que pelo menos você possa ter tido um contato com ela nesse dia e ter falado para ela o quanto que você a ama, né? E que Deus a conserve ainda aí por muito mais anos de vida. Nós vamos nesse instante estar orando, pedindo para que Deus continue abençoando nossas vidas e nesse dia especial aí a vida das nossas mães, né? Então vou pedir para cá fazer essa oração para a gente. Senhor, nesse momento nós queremos te agradecer a Deus porque mais uma vez nós estamos aqui para te adorar, Deus. Queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos para ser tratadas por ti, ó Deus. Que o nosso louvor chegue até o teu trono, ó Deus, que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite e que também, ó Deus, a palavra encontre em nossos corações terra fértil, ó Deus, para que possa florescer, ó Deus, e que nós possamos estar levando a tua palavra, Senhor, até aqueles que não te conhecem, ó Pai. Em nome de Jesus, vem estar nos perdoando, Senhor, qualquer coisa que tenhamos feito que desagradou o teu coração, que o Senhor nos perdoe, Pai, para que nós possamos nos apresentar a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos louvar o Senhor? Pois tu
Se a gente tivesse sair na igreja, a gente ia falar assim, né? Pode aplaudir ao Senhor. Se você quiser aplaudir, você fique à vontade. Tudo para Ele, por Ele, são todas as coisas. Que as nossas vidas estejam no altar do Senhor para ser tratada por eles. Amém? Porque dele, por ele.
Graças e paz, irmãos. Prazer estar novamente aqui com os irmãos, podendo meditar na palavra do Senhor. Pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 18. Logo depois nós vamos ter aí um momento aí de Santa Ceia do Senhor. Você que pôde aí preparar algo para participar, logo mais nós estaremos fazendo isso. Eu quero agradecer a Deus, por essa semana, pelos muitos livramentos, pela graça, misericórdia, pela certeza que Deus tem cuidado de cada um de nós. Então, Gênesis capítulo 18, Gênesis, o primeiro livro aí da Bíblia, capítulo de número 18, nós vamos ver aqui alguns versículos que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. A gente tem aqui esse personagem também muito interessante, que é Abraão, aquele que considerado o pai da fé, aquele que dá sinais de um coração completamente voltado ao Senhor. Eu acho que é importante a gente ter homens como esses como exemplo nas nossas vidas. Bom, então, Gênesis capítulo 18, o texto começa dizendo assim: Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Bom, então a cena é mais ou menos essa. Está ali Abraão sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Vamos pensar aí o sol do meio-dia, o sol da 1 da tarde, no calor mais intenso do dia. Abraão está sentado ali à porta da sua tenda. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Bom, é interessante aqui, a Bíblia faz essa ressalva aí do maior calor do dia. De repente a gente poderia imaginar aí uma alucinação, em decorrência do estar muito tempo exposto ao sol, tal, mas não, a gente vê aqui que Abraão realmente eleva os seus olhos e vê ali 3 homens que param em frente a ele, e ele imediatamente sai ao encontro desses homens e prostra-se com o seu rosto em terra. Ou seja, ali é claro para nós que Abraão teve uma visão de que aqueles homens não eram homens comuns, ou seja, havia algo sobrenatural na vida deles. E Abraão, então, imediatamente vai ao encontro deles e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te para que não passes de teu servo. Aqui, mais uma vez, nos chama a atenção, porque quando Abraão chega diante daqueles homens, e quando disse que ele já tem ali a clareza, algo muito nítido para ele de que era algo espiritual, a presença daqueles homens ali, ele diz: olha, que vocês não passem, tendo eu achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Ou seja, não passe por mim sem que eu seja abençoado. Que vocês não passem pela minha casa sem que a tua presença seja uma realidade lá. Então é interessante nós olharmos para isso aqui, qual o valor que essas pessoas davam, e em especial aqui Abraão, à presença de Deus. É algo que talvez hoje nós também pudéssemos valorizar mais, quer dizer, a presença de Deus nas nossas vidas. E o quanto nós devemos nos sentir privilegiados por estar diante de Deus, e quantas vezes nós não podemos desprezar essa oportunidade, que Abraão teve aqui. Ele não desperdiçou, ou seja, ele diz: não passem por mim, não vão embora sem que eu seja abençoado. Então ele ali prostrou o seu rosto em terra e faz esse pedido. E na sequência ele continua dizendo: Eia, traga-se um pouco d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças e depois passareis adiante. Porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe: Faze assim como disseste. Ou seja, Abraão fala: olha, eu não gostaria que vocês fossem embora sem se alimentarem, sem descansarem um pouco. Ele diz: olha, vamos nos aproximar da tenda, vamos tomar um pouco de água, vamos descansar, vou preparar uma refeição para vocês. E aí eles disseram:
Então que seja feito dessa forma. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. É interessante aqui também o termo, a utilização da palavra apressa. Ou seja, ele apressou em ir até a sua casa, ele fez com que Sara se apressasse em preparar o alimento. Em seguida ele correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Veja aqui é utilizado, né, dessa palavra apressar, do verbo apressar. Ou seja, ele apressou em fazer, ele apressou em servir ao Senhor, ele se apressou em fazer o melhor para o Senhor. E ele oferece o que há de melhor. Ele vai ali, pede para que a mulher prepare, ele pede então para que, vai lá, pega o melhor bezerro, tenro, bom, deu para o criado preparar ali o melhor prato. Ou seja, naquele momento, Abraão ofereceu o que ele tinha de melhor para o Senhor. E é isso que muitas vezes nós temos que ter em mente. O que nós estamos oferecendo para o Senhor? E aqui nós não estamos falando de valores, né, expressivos, né? Hoje é comum nós termos muitas vezes a nossa fé ou a nossa bênção baseada naquilo que nós entregamos ao Senhor. Ou seja, não são pelos valores que nós apresentamos diante do Senhor que nós seremos abençoados, né? Então é como se estivéssemos fazendo simplesmente uma troca. Ou seja, com base naquilo que eu estou dando para o Senhor, na mesma medida que Ele estará me dando. Não é isso aqui. Ou seja, Ele oferece o que há de melhor, o que Ele tinha de melhor para oferecer. Então nós sabemos que hoje pessoas com maior poder aquisitivo, outras com menor poder aquisitivo, mas isso é indiferente. O de menor ou de maior pode oferecer aquilo que ele tem de melhor. E aqui Abraão faz isso. Ele não desperdiça o momento de Deus na sua presença, ele não desperdiça o momento que ele tinha diante dele ali de abençoar aqueles homens, ou seja, de abençoar a presença de Deus e com isso oferecendo o melhor. E sempre usando desse verbo, apressar, né? Ou seja, apressou em fazer, apressou em ir para pedir para sua mulher fazer, apressou em pedir que o seu empregado fizesse. Ele se apressa. E hoje é tempo de nós nos apressarmos. O tempo está se findando. Nós evidentemente não sabemos que dia isso acontecerá, porque nem o filho sabe, apenas o pai. Nós não sabemos em qual dia será a volta do Senhor, em qual dia Ele chamará a sua igreja, mas temos uma clareza diante dos acontecimentos, diante dos fatos que estão diante dos nossos olhos, de que Deus se aproxima e que Ele breve vem. Evidente que nós não sabemos se será a nossa geração, dos nossos filhos ou netos, mas o Senhor está muito perto de buscar a sua igreja. E por isso nós devemos nos apressar. E Ele faz isso. E versículo 8. Então tomou queijo fresco, leite e o bezerro que mandara preparar e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Então a gente vê aqui, olha, ele pega o melhor do seu gado, o melhor bezerro, ele manda a mulher ali fazer os bolos, ele manda o seu empregado fazer ali com o bezerro que ele havia entregado o melhor prato, e agora ele pega queijo fresco, leite. Então aqui o que nós havíamos acabado de dizer, ele oferece o melhor, coloca ali para que aqueles homens se alimentem e fica em pé ao lado deles, debaixo da árvore enquanto comiam. Ele fica observando, né? Era como se ele serviu ao Senhor e ficou apenas do lado, contemplando o momento em que Deus estava sendo agraciado, em que Deus estava sendo tendo compartilhado ali tudo aquilo que Abraão tinha para lhe oferecer. E aí Abraão faz isso, e a gente vai ver o que vai acontecer na sequência em decorrência dessa atitude. Ou seja, Abraão, ele vai ao encontro desses homens, mas ele não pede nada além da presença deles. Ou seja, o que Abraão queria era a presença do Senhor na sua tenda, na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Ele não pede nada, absolutamente nada. Ele simplesmente pede para que aqueles homens não fossem sem que eles lhes abençoassem, sem que a presença deles
fosse ali uma realidade na vida dele. Então, o que nós observamos aqui é que Abraão não pede em nenhum momento e não utiliza-se de seu momento como barganha, como troca. Não, ele quis abençoar e fez dessa forma. E aí no versículo 9, perguntaram-lhe eles, onde está Sara, a tua mulher? E ele respondeu, está ali na tenda. Então, aqueles homens, né, que ele sabe que havia algo diferente na vida deles, é por isso que ele queria tanto que eles ficassem, eles perguntam sobre Sara, sobre a mulher de Abraão. E Abraão responde, ela está ali na tenda. E um deles lhe disse, certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Ou seja, então essa coisa que a gente sempre vê, nós sempre comentamos aqui algumas coisas que são novas para nós, ou que são estranhas, então a gente vê que escutar atrás da porta também já era algo antigo, né? As pessoas já faziam isso na época, então a Sara está ali escutando atrás da porta, né? E ele pergunta, onde está Sara, tua mulher? Está ali a porta da tenda. Então ela está atrás, né? Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Mas ele, sem ver Sara, e perguntando onde ela estava, ele diz, está ali. E ele diz, olha, eu voltarei aqui no ano vindouro, algumas traduções dizem no verão, voltarei aqui e Sara dará à luz um filho. Ou seja, ela será presenteada com aquilo que ela mais espera. O que nós mais esperamos? Quais são as nossas expectativas? Quais são os nossos maiores sonhos ou maiores desejos? O que nós mais esperamos? Eu sempre digo que existem algumas coisas que são importantes na nossa vida. Cada um de nós temos coisas que são importantes, mas existem algumas que são prioridades, existem algumas que são urgentes. Essa semana vivemos, e eu conversava com um irmão e compartilhávamos aí quantas bênçãos o Senhor tem feito na nossa igreja. Pudemos ver isso aí no decorrer da semana, quando as pessoas compartilhavam ali no nosso grupo, no grupo da igreja, tudo aquilo que Deus fez, né? Temos aí a nossa querida irmã Fabi, a esposa do pastor Wagner, que passou por uma adversidade nessa semana, mas louvamos a Deus no cuidado pelo atendimento que ela teve ali no hospital, um hospital público, mas que teve ali um atendimento de qualidade, com urgência, com diagnóstico rápido, e em tudo isso enxergamos também a mão de Deus. É evidente que Deus poderia ter feito de outra forma, mas ele utilizou-se dos instrumentos que ele entendeu que seriam importantes naquele momento, ou seja, utilizou-se da vida da equipe médica, dos enfermeiros, de todos aqueles que estavam envolvidos no procedimento cirúrgico, e louvado seja Deus pela recuperação da nossa irmã Fabi. Ou seja, uma bênção que nós podemos compartilhar com o pastor Wagner, com seus familiares, né, com seus filhos, com a nossa irmã Joana, que o quanto Deus tem cuidado de nós, né, enquanto Deus tem sido misericordioso com as nossas vidas. E aqui a gente vê que Sara tinha um grande desejo. Qual era o grande desejo de Sara? Era ter um filho. E eles vêm aqui e dizem, olha, nós voltaremos aqui. E é interessante porque ele ainda diz no ano vindouro, ou seja, não era no momento seguinte, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. No ano vindouro eles retornariam, ou seja, de alguma forma era como se Deus permitisse que a ansiedade reinasse no coração de Sara, porque imagina nós diante de uma expectativa que temos aí há muito tempo, e o Senhor diz que estará nos abençoando com isso, com aquilo que nós mais estamos almejando, e o Senhor diz, mas não vai ser agora, nós vamos ter que esperar. E como é difícil esperar. Esperar ao mesmo tempo, o exercício da fé. Esperar é ter a certeza de que Deus fará, de que cumprirá a sua promessa, de que cumprirá aquilo que Ele disse que faria, mas isso não é fácil. Isso, né, faz com que nós tenhamos que lidar com as nossas expectativas, com as nossas ansiedades, com os medos, com as preocupações. Ou seja, quando que o Senhor vem? Ele diz que viria o ano que vem, mas quando? Janeiro, fevereiro, abril, maio? Quando será esse dia? Que dia
que mês, que dia desse mês, ou quando exatamente o Senhor viria para cumprir a sua promessa. Isso é difícil de lidar, mas nós vemos aqui que havia uma promessa, que ele voltaria, e que ela seria agraciada, né, com a bênção da gravidez. Hoje aí, né, o dia em que nós celebramos aí o Dia das Mães, sabemos aí o quanto isso tem um valor, né, para a mulher. Agora imagina nos padrões da época de Abraão e de Sara. O filho era algo de extrema importância, era algo que modificava a rotina da família e além de tudo fazia com que se perpetuasse a geração deles. E naquele momento Sara não podia, né, de alguma forma, que alguém vindo do seu ventre, um fruto do seu ventre, transmitisse às outras gerações a vida de Abraão e de Sara. Então aqui ela recebe essa promessa. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade. E Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Ou seja, Sara não tinha cientificamente, humanamente falando, nenhuma possibilidade de engravidar. Porque além de ela já ser de idade avançada, de ter cessado o ciclo menstrual, de ter cessado qualquer possibilidade, né? Ela tinha se tornado alguém que não havia qualquer condição de ser fértil mais, e além de tudo, o seu marido também de idade avançada. Ou seja, estamos falando de um casal de idosos, né? E ela, por sua vez, já cessando esse período do ciclo feminino. Então, quais seriam as possibilidades? Quais seriam as condições ou as reais probabilidades disso acontecer? Se olhássemos pelos olhos humanos, zero. Né? Se pensássemos em alguém procurando um serviço clínico, utilizando-se aí de um médico especialista, por exemplo, no processo da gravidez, usando-se de qualquer tipo de fertilização, aí, qual seria a possibilidade disso num casal de pessoas com idade avançada? Nenhuma. Então, ou seja, humanamente falando, a chance era nula, não havia possibilidade. E quantas vezes nós também estamos diante de uma situação, diante de um problema, que a chance humana é zero, não existe menor possibilidade. Cientificamente, materialmente, financeiramente, a possibilidade é zero. Não existe qualquer chance de que aquela realidade seja transformada, a não ser pelo poder de Deus. Porque além de ele dizer que ela ficaria, ele não diz que ela ficaria naquele momento, né? Ou seja, ela não receberia a bênção naquele momento. Ele diz, eu voltarei aqui no ano vindouro. Ou seja, ele aumenta ainda o prazo. Se já não havia possibilidade naquele momento, ela estaria mais velha ainda quando ele retornasse. Mas ainda assim, nós vemos o que acontece. Sara então riu-se consigo dizendo, veja, Sara quando ouve isso, ela não se conforma e ela riu consigo mesmo. Ou seja, é aquele ato inconsciente, né? É como se alguém dissesse para nós, olha, vai acontecer isso na sua vida, mas diante da sua realidade, diante da situação que você está vivendo, você olha para si mesmo e diz, olha, isso é impossível, isso não tem a menor condição. Será que ele sabe quem eu sou? Será que ele acha que Abraão está casado com uma menina ou com uma mulher muito mais jovem que ele? Será que ele sabe realmente quem eu sou? Porque ela olha para a sua condição humana, ela olha para a condição humana do seu marido, então ela não via possibilidade. E nós muitas vezes ouvimos ou recebemos promessas do Senhor que nós achamos que são impossíveis de acontecer. E olhando, e ela, num ato, como eu disse, inconsciente, ela riu. Ela riu diante da sua realidade. E muitas vezes nós rimos diante da nossa realidade. E aí ela continua dizendo, terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu marido já velho? Ou seja, será que eu ainda terei o prazer de engravidar, sendo eu de idade avançada e o meu marido também de idade avançada? Então veja, além dela rir, ela lança aqui uma certa dúvida. Será que eu ainda teria esse prazer de dar à luz?
Será que isso poderia ser realizado, concretizado? É uma pergunta que muitas vezes nós fazemos quando no nosso particular, nos nossos momentos, no nosso aposento, em que nós apresentamos para o Senhor as nossas dificuldades, as nossas lutas, as situações que nos sufocam. Muitas vezes o Senhor fala conosco e nós temos ali no fundo do nosso coração, o coração humano que é duvidoso, nós temos aquele sentimento de dúvida. Porque foi isso que Sara sente naquele momento. Né? Olha para a sua condição. Como que uma mulher naquela idade, cessando o seu período de fertilidade, quando que ela poderia engravidar? Não havia a menor possibilidade. E ainda mais dizendo que seria não agora, mas no ano seguinte. E aí, automaticamente, Sara duvida. Ou pelo menos, né, não acredita piamente que isso pudesse acontecer. Versículo de número 13. Perguntou o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Veja, perguntou o Senhor a Abraão, ou seja, aqueles homens que estavam ali diante de Abraão, personificavam a presença de Deus no meio deles. E eles diz, por que se riu Sara dizendo? Ele faz uma pergunta, por que Sara riu? Por que Sara... E é interessante porque ela riu consigo, não foi uma gargalhada, né? Não foi um sorriso tão espontâneo, ou foi uma risada tão larga que eles pudessem ter ouvido. Não, ela riu consigo, foi algo no seu coração. E eles perguntam, por que Sara riu? Dizendo, é verdade que eu, que sou velha, darei luz a um filho? Ou seja, além deles terem identificado a risada inconsciente, a risada que saiu de forma espontânea, embora tenha sido consigo mesmo, ele diz, por que ela riu? E ainda fez a pergunta, é verdade que eu, que sou velha, daria luz a um filho? Ou seja, colocamos aqui um limite na ação de Deus. E quantas vezes nós limitamos as ações de Deus na nossa vida? Mesmo que isso não seja declarado, mas o nosso coração muitas vezes lança incredulidade, lança descrédito diante daquilo que nós ouvimos. Porque nós olhamos para a nossa limitação humana, nós olhamos para os nossos limites e achamos que Deus não pode fazer. Porque ela achou que Deus não poderia fazer. Eu velha, meu marido velho, nós não poderíamos engravidar, não poderíamos dar ou ter um filho. E ela, em especial, não poderia dar à luz a um filho. E é isso que eles perguntam a Abraão, por que Sara riu? Por que ela duvida no seu coração? Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Essa é a pergunta que muitas vezes nós temos que fazer para nós mesmos. Antes de nós rirmos conosco, ou como ela fez, rir consigo mesmo, antes de fazermos isso, deveríamos perguntar, há alguma coisa difícil ao Senhor? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Há alguma coisa que Deus seja limitado pelo seu poder? Não, não existe. E ele diz assim, olha, ao tempo determinado, ele reforça. A pergunta é, há alguma coisa difícil que Sara deveria responder, que Abraão deveria responder? E ele diz, ao tempo determinado, ou seja, não seria antes, não seria depois, seria no tempo determinado por Deus. E qual seria o tempo determinado? No ano vindouro. Ele reforça isso. O tempo não será agora, o tempo não será nesse exato momento. Não é quando nós queremos, não é quando o nosso coração deseja, não é quando a nossa alma deseja, não. É quando chegar o tempo determinado por Deus. Quando chegar o tempo determinado, tornarei a ti e Sara terá um filho. Ou seja, ele volta na sua primeira frase, antes de Sara rir consigo mesmo, ele volta naquilo e diz, olha, no ano vindouro, no tempo determinado por Deus, voltarei aqui e Sara terá um filho. Ou seja, Deus não lança dúvida. Deus lança uma palavra com convicção. Ou seja, uma palavra que irá acontecer. Ele diz, eu voltarei aqui no ano vindouro, no tempo determinado, e Sara terá um filho. Ou seja, as promessas de Deus se cumprem. As promessas de Deus não falham. E aí ele finaliza com o versículo 15.
Então Sara negou, dizendo, não me ri. Ou seja, quando ela ouviu o questionamento por que Sara riu, ela disse, eu não ri. E quantas vezes nós tentamos enganar a Deus? Muitas vezes nós achamos que quando o Senhor traz algo para nós e traz uma promessa, e como eu disse, diante do momento em que nós estamos vivendo, nós achamos que aquilo é impossível de acontecer. Nós muitas vezes não dizemos, mas o nosso coração muitas vezes desacredita que aquilo é possível. E Sara fez isso. Ela desacreditou de que aquilo poderia ser possível. E aí, quando questionada, ela disse, eu não ri. Eu não ri. Não é verdade que eu tenha duvidado. Porque rir consigo mesmo é duvidar do poder de Deus. E foi isso que ela fez. Só que agora, sendo questionada, ela diz, eu não ri. Porquanto ela teve medo. Medo de assumir que duvidou. Medo de assumir que a sua fé era pequena. Por isso que o Senhor nos dá a oportunidade e nos dá o grande privilégio de dizer, se a nossa fé está pequena, Senhor, aumenta a nossa fé. Se a nossa fé não está suficientemente no tamanho para que nós alcancemos as promessas de Deus, Senhor, aumente a nossa fé. Mas que nós possamos ser sinceros. Se nós, quando o Senhor trouxer uma palavra no fundo do nosso coração, nós duvidarmos, devemos ser claros. Senhor, eu não estou tendo fé suficiente para alcançar essa promessa. Não nesse exato momento. Mas Sara, por ter medo, ela não assumiu a verdade. Não é assim. Ao que ele respondeu, não é assim, porque você riu. Ou seja, ele confirma aquilo que estava no coração de Sara. Isso não é verdade, Sara. Você riu e eu sei que você riu. Ou seja, muitas vezes o nosso coração está fraco, a nossa vida espiritual está fragilizada, a nossa fé está fragilizada. E não existe nenhum demérito nisso. Somos homens, somos fracos, somos falhos, somos corruptíveis, somos homens que dependem totalmente da graça e da misericórdia de Deus. O que o Senhor quer de nós é que o nosso coração seja sincero. Como nós falamos aí numa das nossas últimas mensagens, lembre-se que lá, chegando-se o momento do sofrimento de Cristo, o momento da cruz, o momento da sua angústia, do seu sofrimento maior, ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ali havia toda a fragilidade humana, toda a deficiência humana, de alguém que sabia que tinha que cumprir um propósito, mas que a sua carne estava sentindo, já antecipando as dores que ele haveria de sofrer. E muitas vezes também para nós é assim. Não é fácil confiar para que possamos alcançar as promessas de Deus. Não é fácil. É um trabalho que devemos nos esforçar para conseguir e para agradar ao Senhor. Lembre-se que o Senhor não está preocupado com os nossos sacrifícios, não. O Senhor quer obediência. É de obediência que o Senhor se agrada, não é de sacrifício. Então eu não preciso fazer um sacrifício, eu preciso crer. Eu preciso crer que a promessa de Deus se cumprirá. Eu preciso crer que Deus, o Deus fiel, que prometeu um filho para Sara e que cumpriu essa promessa, é o mesmo Deus que está conosco nessa noite. O mesmo Deus que fez promessas e que fará com que todas elas se cumpram. Como no caso de Sara, ela não disse que havia sorrido porque ela teve medo. Mas nós também muitas vezes temos medo. Temos medo de assumir a nossa fragilidade. Por isso é importante, assuma. Assuma. Quando você não estiver bem espiritualmente, assuma. Por isso que o Senhor nos dá também esse grande privilégio. Entra no teu aposento, fecha a porta ali do teu aposento, em secreto, fale com Deus. Fale quais são as suas angústias, os seus medos, as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas dúvidas em relação àquilo que Deus tem para a sua vida, mas não deixe de se revelar como você realmente é, porque o Senhor nos conhece. Sara tentou ocultar, mas não é possível ocultar nada do Senhor. E o que o Senhor quer de nós é a transparência, é a sinceridade. Quando nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui da forma como que eu sou.
O Senhor conhece meu coração se derrama diante da tua presença, eu creio no teu poder, mas em determinados momentos eu me sinto fraco. E para isso que eu preciso do Senhor. Para isso que o Senhor precisa agir nos nossos corações. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, que durante essa semana que nós estaremos iniciando, o Senhor esteja conosco e que as suas ricas bênçãos nos alcancem a cada dia. Nós vamos ter agora o momento da ceia aqui. Pedir para a nossa diaconisa de plantão aqui a Candinha. Aqui. Vamos pedir para o presbítero Valdeci vir aqui também. O presbítero Valdeci, ele vai orar aqui, consagrando esses elementos. Chamar o Valdeci aqui, senão ele não deixa vir na casa dele mais. Aqui. Cuidado. Nós vamos consagrar, e que você aí que pôde preparar também possa fazer o mesmo. É um ato simbólico. Estamos reunidos numa casa, mas aqui se transforma na igreja do Senhor. Quando 2 ou 3 se reunissem no seu nome, ele ali estaria presente. Cremos na presença de Deus nesse momento aqui, cremos na presença de Deus na sua casa, cremos na manifestação do Santo Espírito de Deus e cremos que como igreja, embora estejamos aí distantes fisicamente, mas estamos ligados como corpo de Cristo, e é por isso que nós podemos participar da ceia do Senhor. O presbítero Valdeci vai orar e na sequência nós iremos aí participar daquilo que simboliza o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Pai Santo, nós queremos te agradecer nesta noite, queremos te louvar, ó Deus, porque sabemos que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Queremos te agradecer pela vida das nossas mães. Ó Pai querido, que o Senhor continue dando sabedoria, Senhor Deus, para que elas possam manter os seus lares debaixo da Tua graça, debaixo da Tua autoridade. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos também te agradecer nessa noite pela palavra que foi ministrada a nós. Que ela possa verdadeiramente, ó Pai querido, causar diferença em nossas vidas. Que nós possamos verdadeiramente sentir o efeito dela no decorrer dessa semana. E que ela possa verdadeiramente dar frutos. Amém. Se não for assim, ó Pai querido, não há motivo para estarmos aqui. Amém. Então nós queremos que verdadeiramente essa palavra entre nos nossos corações e transforme nossas vidas. Amém. Queremos te agradecer pela Tua Santa Ceia, ó Pai querido, por esse pão. Amém. Que representa o Teu corpo. Amém. Um corpo, ó Pai querido, dado ao nosso favor. Amém. Que sofreu. Amém. Que padeceu. Amém. Mas que ressuscitou. Amém. Para a honra e glória do Teu Pai. Amém, Jesus. Então, Deus querido, nós queremos também te agradecer pelo Teu sangue. Amém. Sangue derramado. Sangue que nos purifica, que nos limpa de todo pecado, Pai. Nós queremos te agradecer por esse sacrifício feito na cruz por nós. Amém. Não há amor, não há amor que se compare ao amor que o Senhor teve por nós. Amém, Jesus. E que o Senhor ainda tem por cada um de nós. Amém, Jesus. Por isso nós queremos te louvar, te agradecer e queremos, ó Pai, que em nome de Jesus, abençoar esses alimentos. Amém. Que eles verdadeiramente possam fazer a diferença em nosso corpo. É apenas um símbolo, nós sabemos disso, ó Pai querido, mas que o Teu Espírito verdadeiramente possa estar nos movendo nesse instante. Amém, Jesus. E que nossas vidas possam verdadeiramente ser transformadas. Amém. Para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos por esses alimentos que iremos agora cear na Tua presença, Pai. Amém, Jesus. Amém. Deixa os irmãos pegarem aqui também, para que eles possam participar juntos. Que a Yara está vindo de táxi. Pega por dentro aqui também. Lê, pega por dentro aqui. Ah, pegou. Sempre falo aqui que não é playback não, tá? O pessoal às vezes fala assim, quem que está tocando para eles?
Não é playback não, temos a presença do Denis aqui. Bom, a gente quer agradecer a Deus por esse momento, mais um mês, né, com tudo que nós possamos ter passado aí, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento em que vamos participar daquilo que simboliza o corpo e o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Te louvamos porque foram mais de 30 dias em que o Senhor guardou as nossas vidas, poupou o Senhor amado, colocou o pão sobre a nossa mesa, entrou com a tua providência e tem cuidado não de nós, mas da tua igreja também. Nós te agradecemos por isso e assim comemos o pão e bebemos do cálice em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós queremos louvar a Deus. Nós temos um último cântico, tem aí, né? O último cântico, eles já vão preparar. E que você tenha uma semana abençoada. Certo de que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Eu quero só aproveitar aqui, eu estava vendo uma notícia hoje, na verdade acho que essa semana a gente talvez tenha algumas alterações no relação à participação nos cultos, tá? Nós estamos vendo aí, talvez as igrejas sejam liberadas com uma participação reduzida, se eu não me engano 30% da capacidade da igreja, tá? Então, se uma igreja tiver capacidade para 100 pessoas, 30 pessoas poderiam participar desse culto, guardando ali as recomendações do Ministério da Saúde. Distância, a utilização de máscara, o álcool gel disponível ali para os membros. Então, a gente vai aí no nosso canal de comunicação, também utilizando o Facebook. Então, talvez, né, nós tenhamos novidades aí quanto a isso e a gente possa, ainda que talvez num grupo um pouco menor, mas já participar dos cultos, tá? A gente vai avisando aí. Deus abençoe.